bastante vinil, porque esse ano eu voltei a comprar vinil. Só que eu tenho comprado vinil antigo, né? E tem sido, a gente estava conversando aqui, tem sido uma caça dura, né? Garimpo cada vez mais complicado. Porque quem tem vinil à venda coloca o preço absurdamente irreal, né? Porque, assim, eu sou o tipo da pessoa que se o vinil está bem conservado, ele vale o preço, ele vale, né? Sem exageros, você paga, sei lá, até 80, 90 reais, que é o preço do vinil nacional novo hoje em dia, preço de loja, é aceitável. Agora, os caras querem 80, 90 nos discos tudo amassado, capa mole, cansado, né? Como a gente costuma dizer, né? Com marca. Nacional, né? Disco nacional. E às vezes até o próprio vinil em mau estado, porque foi muito tocado. Então assim, o vinil antigo é bacana, as primeiras prensagens são sempre as mais valorizadas. Ótimo, concordo com isso. Agora, se o cara ouviu 1000 vezes aquele vinil, vai ter chiado, não tem como não ter chiado, porque foi muito tocado, foi muito usado. Então a gente dá valor ao cara, não que o cara comprou e nunca usou, não, sim, mas cuida, né? Que cuidou, né? Que guardou, tinha capa, conservou. Agora o pessoal parece que leva pro festival de frisbee. E depois quer 50 reais, 60, 80, 100, às vezes até mais, 200. Não, ele quer falar que o álbum tá conservado, né? Então assim, não fala mentira, fala assim, ó, o álbum tá gasto, tá numa qualidade que não é tão boa, eu quero tanto. Ok, ou você paga ou você não paga. A opção é claro, o cara tem um produto, né? Se você não quiser comprar, ninguém é obrigado a comprar nem a vender. Mas acho que falta um pouco mais de honestidade quando você está oferecendo o seu produto, falando que o negócio está perfeito, tá novo, você vai ver, o disco tá craquelhado, como a gente fala, né? Então, e eu ainda, o Ganga, comprei, né, no Dia dos Namorados, ele demorou para chegar, mas no Dia dos Namorados eu ganhei de presente da minha esposa, né, minha namorada, eterna namorada aqui, esse disco aqui. Na verdade não foi exatamente esse disco, porque ela queria me dar um vinil novo, né? Ela queria me oferecer, porque ela sabe que eu ando atrás de vinil, e ela me comprou um vinil do B.B. King. Nada contra o B.B. King, até gosto do B.B. King, né? Bluesman, bacana, só que era um disco, uma reedição de um disco lá do início da carreira, ele era gordo, pô. Ele era só B. King. E legal e tudo, mas ela falou, ó, não se preocupa, tá aqui, você pode trocar, se você quiser troca. E ela tinha me dado também mais um DVD e mais um CD que era uma coletânea do Deep Purple. E eu coletando em CD, realmente hoje em dia não faz muito sentido. Então quer saber, era a Livraria Cultura, tinha conselhinhos, podia trocar. E eu fui lá, só que Cultura, você tem lá 5 opções. Não, 2 opções. Tem 20, vai. Tem 20, mas de MPB são 18. Então sobrou um disco de Led Zeppelin ao vivo, que eu nunca tinha ouvido falar, não sei se é pirata ou não, e tinha esse aqui. Então acabei trocando. Eu me assustei porque o preço, olha que preço estava aqui. Nossa, credo. R$200. Só que daí quando ela passou lá no código, tava em promoção 150. Então eu consegui aquele B.B. King era mais barato, mas com mais o CD e mais o DVD acabei trocando, não tive que pagar mais por isso, e troquei por esse disco que é do Rage Against the Machine. É um disco que marcou época, né? Eles surgiram em 91, no ano que eu fui viver em Portugal, então por isso que marcou também a minha história, e foi a história do grunge também, né? Com o Nirvana lançando o Nevermind, e surgindo toda essa coisa alternativa, e o Rage Against the Machine foi uma dessas bandas. Esse disco foi lançado em 92, é o homônimo de estreia, né? E essa aqui é uma empresa associada à Sony, não é empresa, né? Mas é um selo, digamos assim, que está fazendo o relançamento desses álbuns que na altura
Nem sei se teve, não, porque em 92 já tava... Não, tinha bastante, ainda tinha LP. Não me lembro de ter visto esse álbum em LP, eu comprei o meu em CD, né? Eu tive em CD, não lembro de ter visto, mas deve ter sido lançado. Tá. Mas foi o início do fim do vinil naquela época, na década de 90, e as bandas começaram a só lançar em CD. Então essa marca, né, esse selo We Are Vinyl, eles só relançam em 180 gramas, capa dura, bem bacana, vocês vão ver a imagem, com encarte, tudo, e bom material, e também vem com um código para você fazer o download em digital, né? Como se eu não tivesse. Todo mundo já tem, mas enfim. E é legal falar da banda, que é uma banda muito politizada. Sim. Politizada. Eu lembro que uma vez eles resolveram fazer um show que eles entraram no palco nus, com um esparadrapo na boca e ficaram lá 20 minutos, meia hora. Então, a gente não vai tocar, a gente vai fazer um protesto. Né? O guitarrista, sempre que tem aqui no Brasil, ele faz porque ele é declaradamente de esquerda e ele faz sempre algum tipo de protesto. Eu lembro que ele fez o Fora Temer na última vez que eles estiveram aqui. É uma banda muito politizada. Sim, muito politizada. E esse álbum é um álbum clássico do... eu considero rock alternativo, embora tenha um... Happy metal. É que metal, eles não tem nada de metal, assim, porque eles têm peso, tem groove, mas de metal mesmo não tem nada. Eles têm muito volume e peso, isso eles têm, mas não significa que seja heavy metal, né? Ou pelo menos aquilo que... Foi aceito pelo meio metálico, né? Não, eles não... É como o Fake No More, eles nunca se chamaram de metal, mas eles foram muito bem aceitos pelo meio. Sim, por causa dessa pujança, desse groove todo ao vivo. Então, eu queria dar esse destaque aí, porque o Ganga foi o segundo, mas esse aqui foi o primeiro, presente da minha querida esposa, Jaqueline. Ela me deu esse aqui. Espero ter mais. Eu sei que eu visitei uma loja aqui recentemente, onde eu moro, aqui na Vila Madalena, e tem diversos relançamentos, inclusive do Uriah Heep, eu vi vários, todos assim, 180 gramas, preço salgadaço, né? Eu acho que esse 180 gramas é R$1 a grama. 180 gramas de ouro, né? É mais ou menos isso, tá por volta de 180, acho caro, mas enfim... Vou esperar eles entrarem em promoção, fica um pouquinho mais assim, eu acho que até 100 daria para encarar, mas 180 é muita grana. E fiquem de olho, e eu vi aí uma polêmica qualquer rodando aí de alguns lançamentos estarem sendo feitos não a partir dos masters analógicos, mas de masters digitais. Fuja disso. Se é banda dos anos 90, essa é uma delas, mas eu acho que ainda tinha o master analógico. Então não faz sentido comprar vinil prensado a partir de um master digital, não faz sentido nenhum. Tem o seu DVD, o seu CD e tá ótimo. Então eu queria só dar esse toque e passar a bola aqui por isso. Muito bom. A minha próxima escolha é uma banda também que eu trouxe da Itália. É uma banda folclórica, o início do metal na Itália, o Strana Officina. Pouco conhecida aqui no Brasil, mas é uma banda que fez parte do início do movimento metálico italiano, uma banda que tem vários CDs, eles estão sendo relançados. E aí uma coisa interessante, por que eu trouxe esse álbum? Porque esse aqui é o último que eles lançaram, o mais recente. A banda, não que ela tenha parado, mas ela teve vários hiatozinhos aí, né? E eles resolveram voltar agora, então os velhinhos aqui, né? Aqui, ó, senhores, né? Os senhores voltando, lançando aí o Law in the Jungle, um álbum muito legal, heavy metal bem tradicional mesmo, assim, se pensar um pouco de... Claro, né? Não vocal, mas um som bem Rainbow, Dio, assim, pesado. Metal lembra alguma coisa também de Iron Maiden, assim, mas é bem tradicional. E o que eu tô falando do Strana Officina? Porque eu queria trazer a discografia completa deles, trazer todos os discos, mas não dá. Por incrível que pareça, as bandas italianas são mais caras lá. Então quando você fala assim, eu quero comprar vou perguntar para os caras assim, eu quero comprar um CD de uma banda italiana. Era 18, 20 euros. Aí sei lá, um Creator, um Megadeth, 6 euros, 7 euros, assim, não é possível, cara, eu vim aqui pra comprar. Queria umas bandas da Itália, não dá, não dá. São personagens mais limitados. Então, eu não sei porquê, mas então, foram relançados todos os álbuns do Strana Officina, não tinha até recentemente, né, eles foram lançados em CD, e eu queria ter comprado mais, só deu pra comprar esse aqui, que era o último, que tava um pouquinho mais barato, os lá dos anos 80,
muito caro, e é uma banda que vale a pena ser conhecida, é uma banda bem tradicional mesmo. Dessas antigas, acho que o Sabotage, o Estranho Oficina e o Vanadium, que eu ainda vou mostrar para vocês, né, seriam aquelas que eu recomendo para você conhecer, com as bandas dos primórdios do proto metal, né, italiano, que vale a pena ser conhecido. Então, tá aí, Estranho Oficina, fica para a próxima os outros CDs, vou ficar mais para frente, quando também baixar o preço, né, de repente, ou então, né, se eu conseguir alguma pichincha por aí. E esse álbum aqui é bem legal, eu destacaria aqui do que eu já escutei, né, que eu gostei pra caramba, né, Endless Highway, Snowbound e Love Kills. Né. É interessante que as duas últimas faixas, na verdade as três últimas faixas, são em italiano, eles cantando na língua mãe deles lá. É meio esquisito, né? Eu confesso que, ao contrário de espanhol, que até me vai bem, eu consigo digerir bem um Barão Rojo, assim, né? Umas bandas que cantam em castelhano. E italiano, sério, não me convenceu, assim. É meio estranho. Achei muito esquisito, né? Mas a faixa Guerra Triste, pô, ok, deu pra encarar, tá? Então tá aí. E o interessante é que esse álbum foi lançado por uma loja de discos de lá, que é a Jolly Roger Records, né? Eu tive em contato com o cara dessa loja, não consegui visitar a loja, ela ficava muito longe do local ali onde ficam os turistas, né? Tipo assim, está no centro da cidade, era mais pro subúrbio, não deu para visitar, mas tive em contato com eles lá, então vale a pena você também, de repente, entrar no site da Jolly Roger Records, eles têm muita coisa, o site deles é assim absurdo, tem box, tem vinil, tá? O preço não é tão barato, mas aí para quem gosta de fuçar, de caçar, de garimpar, tá aí minha sugestão, né? Estranha Oficina. Legal. Olha, agora vou voltar aqui a fazer um destaque de livros, né? Eu falei do disco que eu ganhei da minha esposa e como se não bastasse, ela também me comprou um livro, né? E como eu tô com essa coisa do vinil de novo, um livro excelente que eu ainda não tive a oportunidade de ler com calma, mas eu tive a folhear aqui. Eu recomendo muito para quem é interessado de vinil, porque inclusive é um livro que tem edições fora. Inclusive eu mostrei esse livro naquele vídeo que eu fiz, né, do VCLT, e algumas pessoas comentaram que tem esse livro em versão americana, enfim, fora do Canadá também tem. Então é uma versão brasileira, né, nacional, desse livro que conta a história do vinil, né, e depois pelas décadas, né, desde a década de 40. Então aqui tem, né, capítulos desde a década de 40, 50, 60, 70, 80, 90, e daí pula no 2000, eu nem sei o que eles vão falar dos anos 2000 aqui, até fiquei curioso. Ele sumiu, desapareceu. Porque foi justamente quando todo mundo foi dominado pelo CD. Pelo CD e a música digital e isso tudo. E é engraçado, né, que hoje eu tô tendo esse resgate com o vinil pela experiência. O vinil dá a oportunidade do ouvinte parar para escutar, prestar atenção. Hoje em dia a gente vive nesse mundo louco de correria, de tudo aleatório, tudo streaming. Você não ouve a obra, né? Principalmente eu sou... acompanhar, ler a letra, olhar os detalhes. Sim, eu, por exemplo, eu gosto muito de música progressiva, por exemplo, mas isso vale para qualquer tipo de música, né? Que faz sentido a ordem das músicas. O cara pensa em tudo para fazer um disco e depois as pessoas ouvem tudo um pedacinho aqui, um pedacinho ali. Enfim, às vezes não conseguem sequer absorver a mensagem de um álbum, né? Quando é um caso de um álbum conceitual ou tem um tema forte, a pessoa só ouve ou só conhece um aspecto da banda. Você deixou de interpretar a arte, né? Você consome, sim, você não interpreta. Isso. Ficou uma coisa meio efêmera a música não, a música é importante, você tem que entender o que é que você está ouvindo. Se você, né, deu o trabalho de procurar, de investir algum dinheiro, né, senta e ouve, aprecia essa obra. Então eu gostei muito desse livro, vocês vão estar aqui vendo imagens aqui muito bacana, depois tem uma parte aqui que mostra capas, mas ele conta a história, né? Ele cita os principais lançamentos de cada época. Eu agora fiquei curioso com os anos 2000. Não deve ter quase nada. Eu tenho duas páginas. Não deve ter muita coisa dos anos 2000.
Aqui fala do nosso amigo Zero Freitas, qualquer dia hei de entrevistá-lo, que é o dono da maior coleção de discos do mundo, 7 milhões de discos, não é brincadeira, embora o dia que ele conseguir... Saber o que ele tem, né? Talvez os seus trisnetos consigam terminar o inventário, né? Que ele ainda não conseguiu passar dos 300 mil ainda, tá organizando. Nem ele sabe o que ele tem. Ó, anos 2000, o que eles vão falar dos anos? Vão falar da alta fidelidade, dos sebos, dos dinossauros sobrando. E das lojas que ainda persistem. Inclusive, ó, já a propósito, tá aqui a Biba, eu estou indo para lá em setembro e espero fazer matérias, filmar lá na loja e comprar, fazer uns garimpos valentes lá, que é uma das maiores lojas que ainda resistem, né? Porque a maioria delas fechou. Essa aqui ainda é tipo um lugar cult já, né? Para quem gosta de música e vinil. Enfim, ó, só fala pouca coisa mesmo dos anos 2000, mas eu acho que o vinil vai voltar a fazer história, porque ele tá engatinhando, mas tá voltando. Os colecionadores nunca abandonaram, óbvio, né? E agora cabe a nós também mostrar para as novas gerações o quão bom é apreciar um bom vinil, não só pela qualidade, né, física da mídia, porque é uma mídia que pode perdurar, né? Perdurar muito, mas os CDs vão todos deixar de funcionar e o vinil ainda vai tocar, porque a mídia do CD ela tem prazo de validade, e do vinil, se você cuidar bem dele, o CD tem que cuidar também, porque até você pode estragar ele antes, né? Começa a descascar, tem que saber cuidar, então cuide do seu material. Né? Legal. Então que a minha escolha é um CD, tá? Tomara que ele dói bastante, né? Eu escuto ele muito, né? Mas é uma versão relançamento aí do Manowar Into Glory Rides, né? Tá aqui a versão que ele chama Imperial Edition, tá? MMX1X, né? O Manowar é uma coisa interessante, né? Porque ele vem relançando os álbuns, todo ano ele relança. E esse aqui era o último que me faltava, que eu não tinha ainda, né, na versão CD. Não sei se ela não foi relançada, versão nacional ou não. É um álbum bem legal, Into Glory Rides, mas a capa, a gente tá falando de capa de vinil e tudo mais, capa de CD, a capa não tem nada a ver com a capa original. Que era uma capa, acho que até eles foram muito zoados, né? Que eles estavam de tanguinha lá, não sei o que, mas pô, não tem a capa original, faz parte da história da banda, né? E esse relançamento aí é aqueles relançamento remasterizado, remixado, mas com nenhuma faixa extra. Nem mesmo a Defender, que saiu só num single lá, né? Eles tiveram a pachorra de colocar aqui, não sei que eles não fazem isso, aliás, mas não é difícil de entender, eles nem relançam em vinil. Eles estão relançando em CD os álbuns, né? Mas não relançam em vinil. E aqui, interessante, porque olha só como tá, né? Uma coisa que me chamou a atenção. Todas as músicas foram escritas e produzidas por Joey DeMaio. Naquela época acho que não era bem assim não, né? Naquela época, pô, era uma banda, tinha muita gente que fala que o disco inteiro do Joey DeMaio. Meu, me estranha isso, né? Ele comprou a parte dos outros e tem o direito de falar que é dele. De qualquer maneira, é aqui que você vai encontrar o Warlords, né, Ghouls of Metal, Gates of Valhalla e a minha favorita, né, March for Revenge. Sei lá, porrada mesmo assim, não é muito veloz, mas é muito legal, né? E eu comprei também esse disco assim, que saiu bem barato, embora seja um relançamento, estava barato, acho que foram 10 euros se eu não me engano. Um álbum que se você importar aqui, vai cobrar quanto? 80, 90 reais, né? Então tá aí essa reedição do Into Glory Rides, né? Do Manowar. E só para lembrar também que o Manowar recentemente vem me decepcionando, né? Com algumas atitudes, eles cancelaram shows, aí eles têm uma empresa nessa tal da... Aliás, eles iam fazer a despedida, eles também estão no meio do farewell, não estão, o Manowar? Então, eles vão lançar um álbum aí, mas... Eles vão tocar no festival e depois... Falar que eles lançam álbum curto sempre foi assim, os discos deles são meia hora no máximo, né? Mas pô, eles têm lançado ultimamente assim, uma música, duas, depois 3 ao vivo e chamam isso de disco, né? Então eu não sei, eles vêm me decepcionando até pelas atitudes dele, que era uma puta de uma banda, tem um puta de um vocalista, acho que o Eric Adams é um dos melhores vocalistas. Sim. E a banda realmente, não sei o que aconteceu, subiu a cabeça, sucesso ou não, né? Mas vale pelos antigos, então tá aí um álbum, né, que pra quem não conhece, vale a pena conhecer, e essa nova versão aí, relançada, né, Into Glory Rides.
Cara, eu podia evitar de falar isso, mas Manowar foi uma banda que eu adorava, né? Eu lembro desde que eu ouvi o Battle Hymns e depois, mesmo antes de ter o Battle Hymns físico, uma das primeiras LPs que eu tive importado, meus pais trouxeram o Ride the Lightning do Metallica e trouxe o Hell to England. O Hell to England. E depois um amigo meu viajou e eu pedi para ele trazer, eu tive o Sign of the Hammer. Então eu tive esses dois importados e ninguém tinha aqui na altura. E eu adorava Manowar, porque não tinha... A gente conhecia uma foto ou outra, né? Que a gente não conhecia as histórias, né? Às vezes o excesso de informação às vezes prejudica, porque... Quebra o mito que você tem. Exatamente. Né? E eu assisti lá em Portugal 2 vezes Manowar ao vivo. A primeira foi um pouco decepcionante e ainda fui no segundo para... Será que vai tirar a prova? Para tirar a prova e foi decepcionante novamente. Uma banda que não precisava de ter toda essa coisa machista, essa coisa de eu sou o melhor. Eles tocam melhor que todo mundo também. Eles têm que falar que eles são melhor que todo mundo. Não precisa. E depois você vê que o show, eles falam que a melhor plateia, em todos os shows é a melhor plateia, aquela coisa de puxar saco, e depois aquela coisa muito de deixar a mulher embaixo, sabe? Principalmente o Joey DeMaio, que é um cara que eu sempre admirei, o cara toca pra caramba, sempre tinha aqueles solos, o William Staley, sempre solos de baixo, o cara bom, e depois o cara, eu já vi documentários, o cara mora como é que se fala? No subsolo da casa dos pais dele. Com a grana que essa banda não fez durante 30 anos, o cara ainda mora com os pais. Tem umas histórias mal contadas, né? Eles assinam com o Rhapsody, fazem o Rhapsody trocar de nome, depois quebra o contrato e os caras ninguém pode falar nada. Isso se repetiu com outras bandas, não foi só com o Rhapsody. Sem falar recentemente com o guitarrista, o Rino. Ele foi, assim que saiu a notícia que ele foi pego com pornografia infantil, os caras demitiram o cara na hora. Inclusive, eu acho que um guitarrista brasileiro que está no Manowar agora, que era o cara que fazia o Manowar cover, um dos covers. É aquilo que você falou, né? É uma banda que ela criou na nossa cabeça de garoto uma certa mística. Sim. E que depois você vai conhecendo, sabendo um pouquinho mais e vai deteriorando foi desmistificando completamente. Depois você vai... O Eric Adams eu acho que é o único que acho que salva ali, que sempre... Se bem que ele... eu sempre achei ele um excelente vocalista, mas depois manteve, assim, ele nunca mostrou nada além, mas é um cara de muito respeito. Mas enfim, deixa pra lá o meu hunt do Manowar, porque puta, era aquela banda de coração e hoje eu tenho os CDs, se bobear ainda vou querer comprar algum LP, mas mais pelo passado do que pelo presente. Eu vou fazer um destaque agora de uma banda nacional que chama Devachan, e é uma banda do interior de São Paulo. Eu estava vendo aqui no Metal Archives para ver qual é a cidadezinha, e aqui eles falam que é de Iperó. Iperó, conhece Iperó. É de São Paulo, pertinho ali. Você pega Castelo Branco, você tem... deixa eu ver as cidades, a sequência certa. Você vai passar Barueri, aí você tem São Roque, você tem Iperó, logo depois, deixa eu ver se eu lembro da próxima. Mas é pertinho, é antes de Itu, se eu não me engano, ali para aqueles lados de Itu, Sorocaba. Então é antes de Cabruva. Acho que é antes. Placa de Iperó. Iperó Mas fica enfim. ali com... Depois eu vou lembrar das cidades que tem por ali. Quem me mandou foi o Som do Dharma, né? Um dos grandes do underground aqui, apoiantes, né? Da cena, que eles são meio selo, meio produtor, meio empresário, mas eles ajudam muita gente, muita banda boa, de heavy metal, principalmente, de vários gêneros, né? E o Devachan é uma banda que eu nunca tinha ouvido falar, mas eu tô vendo aqui que esse álbum é o segundo álbum, embora eles tenham me enviado este ano e estão fazendo promoção este ano, aqui no Metal Archives diz que é do ano passado. Talvez ele tenha sido lançado independente no ano passado e esse ano já com alguma editora, com a Som do Dharma apoiando. Deixa eu pôr os óculos aqui só para confirmar. Prensagem, Nadir Calvi. Acho que é independente mesmo. Tá na fase de divulgação ali, ainda. Acho que teve alguma coisa de apoio de cultura, que a Som do Dharma está fazendo muito bem, inclusive com
o Ganga, eles também estão, eles conseguem muito apoio de apoio à cultura, sabe? Subsídio para fazer, as prefeituras, para gravar, para fazer show, para fazer clipe. Acho muito legal esse trabalho. Parabéns pro Wellington Tomasi e pra Suzy também, que é a parceira dele mas lá. Mas é de Sorocaba, não é? Eles trabalham muito bandas do interior. E eu dei uma ouvida, gostei, cara, vou ouvir melhor. O álbum se chama Regeneração, heavy metal cantado em português. Dá uma ideia de ter um cunho religioso aqui, mas no Archives aqui não fala nada sobre isso. Eu não sei se eles são considerados white metal ou não. O nome do álbum, né, parece, né, Regeneração, mas talvez não. Olho por Olho, Caminho do Medo, Eis a Questão, Jogo da Vida, pode ser. Eu senti uma certa influência no visual aqui e também na música, um pouquinho de King Diamond, mas também tem Iron Maiden, enfim. Uma boa banda aí de heavy metal que eu vou ouvir melhor, mas eu queria já mostrar aqui, porque aproveitar para divulgar, né? Depois eu vou fazer um review dele. Uma banda nacional aí, tá sempre surgindo bandas novas, sim, né? É incrível para quem gosta do gênero ficar de olho. Quem quer cavar, né? Quem quer cavar, procurar, os patrulheiros têm que ficar atentos. Devachan. A minha próxima escolha é também uma banda nova. E quando eu estive lá na Itália, então eu perguntei pro dono da loja lá da Contempo Records, falei assim, me recomenda uma banda nova aí da Itália, eu não vou poder levar os Estranho Oficina, estão muito caros, né? Você pode recomendar uma banda nova que lançou material aí? E o cara me recomendou aqui o Rebel Devil, né? Ele falou assim, é muito boa essa banda, eu trouxe aqui, até que tá coladinha aqui numa coisa, né? É uma banda formada na verdade de vários integrantes de outras bandas italianas, como se fosse um projeto, né? Então tem aí o Gohel Perotti do Extrema, o Capa do Estranho Oficina, Ale Paolucci do Raw Power, Cris della Pellegrina do Negrita. Tá? E isso aqui é um metal bem assim, não vou falar que é moderno, mas é um metal atual. Com aquela afinação um pouco mais baixa, tá? Os vocais assim um pouco mais graves, mas não é um groove metal, né? Não é uma coisa assim muito extrema. Eu escutei uma vez só também, não posso falar assim, pô, é muito legal, mais ou menos legal. Escutei, não me chamou a atenção de primeira, tá? Mas assim, uma faixa que eu achei interessante, Afterlife, né? Que se repare, você está tocando lá, você escuta um pouquinho melhor, mas é bem legalzinho assim, né? Um digipack bonitinho, né? Não tá aqui, os caras, e pô, se é pra conhecer banda nova, né? Tá aí uma banda nova, né? Rebel Devil, né? Na verdade como se fosse um super conjunto dos caras da Itália, então um projeto entre vários integrantes de bandas italianas, né? Com um som atual, vou chamar assim, vou chamar de moderno, né? Um som atual bem interessante. Ainda vou escutar um pouquinho melhor para ter uma opinião mais formada. Não é tradicional anos 80, não é aquelas coisas, né, cheio de poeira, é uma coisa bem mais atual. Então se você gosta desse som mais atual, moderno, pode conhecer aí o Rebel Devil. Bom, a gente tá, ainda falta 2, né, cada um. Espero que a bateria aguente, que já começou a piscar, mas ela vai aguentar. A gente vai acelerar. Olha, eu vou falar o meu último vinil, o meu último destaque, que também não é destaque nenhum, mas é um complemento daquilo que eu falei aqui no início, da história do livro do Dico, né? Que ele conta a história da banda de uns brasileiros metidos a fazer hard rock lá em Portugal, no início dos anos 90, né? E eu tive... eu já tinha tido alguma experiência aqui no Brasil de bandas, ainda era amador, mas eu, antes de ir para Portugal, eu tive uma banda que era o Skid Row Cover, né? Que a gente chegou a tocar da Machoca, alguns shows assim, um pouquinho mais profissionais. E quando eu fui para Portugal, eu fui morar com o Rodrigo Leal, né? Que na altura ele estava tocando guitarra, mas ele é um baterista, excelente baterista, e a gente teve essa ideia de montar uma banda, né, que foi essa aqui, o Hot Stuff, né, como aqui está na foto aqui, ó, o baixista era português, o Marinho, e o vocalista, o Marcelo, que a gente importou, que tocava comigo aqui no Skid Row Cover, né, e era uma versão do Sebastian Bach
de Itapira. Melhorado ou piorado? Não, melhorado. O Marcelo é muito ótimo vocalista, evoluiu muito na carreira dele. Hoje ele vive, bom, ele faz várias coisas, mas ele continuou fazendo música lá em Portugal. E por que eu resolvi mostrar? Por dois motivos. Primeiro, porque eu achei esse disco por R$10 na feira do vinil, né? Eu disso, a gente foi numa feira que inclusive eu vou pôr aqui no canal qualquer dia desses. Acho que vai ser num desses updates de concertos da agenda. Eu vou colocar imagens que a gente gravou lá dessa feira do vinil. E eu fuçando lá, acabei achando esse por R$10, né? E bem conservado, bem conservado, tá bonitinho. E essa é uma edição nacional. E o Rodrigo conta essa história, inclusive ali no livro do Dico, ele conta essa história, que ele não sabia, anos e anos depois, que a banda já estava inativa e tal, ele soube que esse disco vendeu 150 mil cópias no Brasil. No norte, não sei onde é que eles lançaram. Eu não sei se procede ou não que tenham vendido tanto esse álbum, mas eu me orgulho de certa forma, porque apesar de não ter tocado, né, o Rodrigo é que gravou as baterias já nesse álbum, mas algumas das letras que eu fiz, que eu escrevi, eles mantiveram, né? Que no caso aqui a Hot Stuff, que era uma que deu nome ao álbum, era uma música que eu escrevi, e qual que era a outra? A Little Angel. Teve outras duas músicas que eu também tinha escrito letras, só que depois eles alteraram parte da letra e eu já perdi o crédito. Claro. Já não aparece como, mas enfim, eu nunca registrei essas músicas. Inclusive a Hot Stuff foi a música que teve mais airplay nas rádios lá em Portugal, tocou muito. Eu lembro que eu já não estava na banda, eu estava sempre ouvindo no rádio, Rádio Cidade, que é a rádio brasileira. Eles sabiam que tinham brasileiros envolvidos, eles tocaram muito, teve muito airplay. E enfim, eu nunca ganhei um centavo com isso, mas eu tenho amizade dos meus colegas desde essa altura, tirando o Sole que está aqui, que aparece, o guitarrista, que também tocava no Skid Row Cover, que a gente importou os dois, né, o Marcelo e o Sole. Esse está perdido em combate. Eu tenho amigos comuns que dizem que ele foi para Israel, que ele casou e que ele completamente esquece da vida dele como músico, que foi um pecado, até aquelas coisas de religião. Enfim, é uma pena, porque era um grande guitarrista. E quem gostar de hard rock comercial, porque quando eles gravaram, eu já não estava na banda, eles resolveram meter muito teclado e... Assumiu o pop. Não chega a ser pop, mas tinha umas baladas e tal. Fizeram depois um cover que o Informer, que ela era meio rap, bom, aquela salada que é a gravadora, e era uma gravadora que não tinha, foi a primeira banda de rock dessa gravadora lá em Portugal. Aqui no Brasil saiu pela Continental, mas lá saiu pela Vidisco, que era uma editora só de música popular, e apostaram, e meio que deu certo durante um tempo, tanto é que eles gravaram o segundo álbum. E depois, 20 anos depois, eles ainda deviam um disco para a editora. Tem que fazer. Eles lançaram um box, que é com um show no Cassino Estoril, onde eu acho que eles abriram pro Danger, uma banda dessas de hard rock. Então eles filmaram o show, mas já não era a mesma formação, o guitarrista já não era o solo, era o hard, o Rodrigo na bateria. E já era com os dois vocalistas, o Marcelo e o segundo vocalista, que era o Mauro Coelho, também brasileiro, que gravou o segundo álbum, também participa do DVD. Então eles lançaram esse box com o DVD, um best-of dos dois discos. Tem um disco ao vivo, acho que é a versão do CD do DVD. Acho que é um box com 3. E tem um documentário, quem tiver a oportunidade, tem um documentário sobre a cena hard and heavy, com entrevista com um monte de gente, bem bacana, que eles fizeram e colocaram no DVD. Então, o destaque aí do Hot Stuff, tantos anos depois, isso aqui foi lançado em 92, 93, então, tantos anos depois... Voltou às mãos. Muito bom. Acabando, né? Minha escolha agora é mais uma banda italiana que eu queria muito conseguir achar, sendo impossível achar isso aqui no Brasil. Tinha que ir pra lá para conseguir. É o Vanadium, né?
uma banda aí clássica da Itália, heavy metal mesmo, tradicional, com algumas coisinhas também, um tecladinho aqui, um tecladinho lá, né? Lembra uma coisa assim, um rainbow mais pesado, tá? Esse aqui é um disco ao vivo deles. E queria falar desse disco porque também foi uma outra loja que eu entrei em contato, chamada Ghost Records, né? Que eu não pude ir até a loja também, ficando subindo, mas mandei um e-mail pro cara, falei assim, pô, tem como mandar? Existe um Sedex aí, que tava muito barato o disco. O cara falou, não se preocupe, eu te levo no seu hotel, onde você tá? O cara me trouxe, tocou lá, falei, já cheguei, mandou pelo WhatsApp, né? Cheguei, desci, o cara tava lá na porta do hotel, paguei pro cara, peguei os discos, né? Foi muito legal, então, né, pô, ver essa coisa assim de você ir atrás, procurar. Esse é um disco que você não vai achar no Brasil, cara. Já é difícil de achar na Itália, né? Imagina achar por aqui. Eles lançaram vários álbuns, né? Eu consegui 2 deles lá na Itália. E esse aqui que é um disco ao vivo eu achei legal, porque tem a Streets of Danger, que é uma música muito legal mesmo, né? Tem ainda Don't Be Looking Back, a Race with the Devil, que também é outro clássico deles. Então, putz, é uma banda que vale a pena ser conhecida, nunca lançaram em CD, nunca saiu nada em CD, só coisa assim, bootleg, piratão, se você acha aqueles bootlegs, que são gravados a partir do LP, então não tem gravação oficial em CD. É uma banda que merece ser conhecida. O Vanadium aí é uma banda de heavy metal clássica da Itália e o símbolo deles é esse aqui, né, essa chave de mão aqui que aparece em vários discos, sei lá. Eu achei que os caras eram mecânicos. Né? Então, o Vanadium, pra quem não sabe, é um elemento da tabela periódica. Sim, sim. Sei lá o que tem a ver com mecânico aqui, né? Mas é o Vanadium Concert aqui. Implementa essa capa, hein? Então, vale a pena, pra quem não conhece, é uma banda que merece ser conhecida. Aí lembrando, então, mais uma loja, né? A Ghost Records. Cara, olha, o meu último destaque, na verdade, é uma palhinha que eu vou dar para um... De vez em quando eu faço uns vídeos de garimpo, eu já fiz 2 e o pessoal gosta, o pessoal pede, pô, faz mais vídeo de garimpo. Só que o garimpo é uma coisa que acontece no momento, às vezes não é planeado, né? A gente nunca sabe se vai dar certo, se a gente vai encontrar alguma coisa ou não. Como aconteceu hoje, né? Hoje eu fui para um lugar achando que ia comprar bastante coisa, não comprei nada. Fui outro lugar achando que ia comprar nada, trouxe com algumas coisas. É muito disso, você, na hora, às vezes eu falar pra você assim, ó, vai na loja tal que vai ter coisa, você pode chegar lá e não tem mais nada. Sim. Né? Então, eu fui atrás de vinil, pra você ter uma ideia, né? Vou comprar, eu tô com um 50 aqui, vou comprar um vinil. E não, o que eu achei mais interessante, bacana, tal, até comentei com o Edilson, tava fora do meu budget. E daí eu perguntei, vocês têm CD? Ah, tem, tá tudo em promoção. Todos os CDs da loja estão em promoção por R$5. Então eu acabei, olha, comprando aqui uma catrufada de CDs. E 3 deles, acho que esses, deixa eu ver, só para separar, 3 deles foram na outra loja. Então eu comprei 11 CDs nessa de R$5, foi R$50, 11 CDs. E depois eu, indo pro meu carro assim, vi um bazar e entrei lá, tinha alguns CDs, não muitos, e tava R$3 cada CD, eu comprei mais 3, então esses 3 foram novos. Então eu vou fazer em breve eu vou fazer um vídeo para mostrar o que eu comprei aqui, mas eu queria destacar um desse garimpo de hoje, né, para uma coisa, pra vocês terem uma ideia que às vezes eu compro coisas que eu não conheço, às vezes eu tento dar uma pesquisa rapidamente no YouTube para ver se eu posso gostar daquilo, se é interessante. Nesse daqui, por exemplo, um era duplo, um era lacrado e um era bem difícil de achar. Não é que é difícil de achar, mas ele vale grana, né? Que é esse do Queens of the Stone Age, que eu não tinha na minha coleção. É o famoso Rated R, o R de classificação, né? De idade, que é para adultos aqui. E é uma banda que foi originária do Kyuss. E por que eu escolhi esse para destacar? Porque um dos integrantes do Kyuss, que era a banda que depois se separou e deu origem a várias bandas, inclusive o Queens of the Stone Age, ele tá vindo pro Brasil agora no final do ano, setembro, outubro, ele tá fazendo show. Eu vi esses dias aí o cartaz, ele vem a solo. Eu peço desculpas que eu vou colocar o nome dele aqui, eu não sei de cor, mas só para, né, eu queria fazer uma referência de algo que vai acontecer aqui de shows. Então, e esse álbum é muito bom, saiu em 2000. Eu lembro que eu vi lá em Portugal
Em Portugal ainda cheguei a assistir show deles ao vivo, na época que eles estavam bastante famosos. Acompanhei durante alguns discos. Eu acho que eles continuam ativos, mas não lançaram nada assim recentemente. Eu pelo menos eu desconheço. Mas uma banda que também surgiu dessa coisa meio alternativa, stoner. O cara do Dave Grohl chegou a tocar, fazer show com eles na bateria numa época. Então essa cena mais rock alternativo, mas interessante, assim, tem músicas muito interessantes, inclusive tem duas aqui que são excelentes, que é a Feel Good Hits of the Summer, bem famosa essa música, e qualquer outra, The Lost Art of the Keeping a Secret. São ótimas músicas, mas o álbum é muito bom, eu lembro de ouvir bastante, mas eu nunca tive. E por R$3 não dá pra deixar passar, pra escapar. Completar a coleção, tive que pegar. Garimpo de hoje. Muito bom. Para encerrar, só para repassar então o que eu trouxe da Itália e as lojas que eu fui, então na verdade algumas lojas que eu fui e não comprei nada, por exemplo, em Veneza, tem uma loja muito interessante, vale a pena você conhecer, você vai dar risada pra caramba lá, que é a Living the Past. O cara realmente vive no passado, eu tava falando com o Gustavo, o cara parece que é o Bon Scott, né? O cara não morreu, ele tá lá na loja, né? Que é boinazinha. O cara cabelão, aquele calça boca de sino, camisa pra fora de botão, né? O Bon Scott é o vocalista do AC/DC, né? Esse é o primeiro. Então essa Living the Past, não comprei nada lá, porque tem muita coisa dos anos 60, 70, muita coisa dos anos 70 mesmo, né? Você curte aqueles hard rock, vai lá que você vai curtir. Psyche, né? Psyche rock. Então tem assim, muita coisa assim de Deep Purple também, essas coisas assim. O hard rock mais do começão lá nos anos 70, né? E a outra loja que eu fui, que é em Venice, muito legal, a Radiation Records, eles têm lançamento deles também, muito interessante. Então pelo menos essas, Mariposa Records, Contempo Records, Ghost Records, Living the Past e a Radiation. Olha, se você estiver na Itália, tem um monte de loja pra você visitar, tá? E eu queria dizer que eu achei lá um grail, aqueles caras, daqueles que você procura, difícil de achar, Então, primeirão EP do Titi Quick, esse álbum aqui nunca foi lançado em CD, você consegue encontrar em CD o primeiro álbum mesmo, alguns outros, quando eles já estão um pouco mais modernos. Por quê? Porque aqui está Mark Tornillo, que você já conhece da Sept, mas acredite se quiser, aqui está David Pietro e Glenn Evans do Nuclear Assault. Então esse disco é pesado, mas não é trash, é heavy metal pesado. Então as 5 faixas são excelentes, todas as 5 faixas são excelentes. E aí o Glenn Evans e David Pietro devem ter tido alguma treta ali, não, vão ficar mais alternativo, não sei o que, vão formar o Nuclear Assault. E o Titi Quick fica uma coisa mais um rock, um heavy metal, mas às vezes com uma pegada meio diferentona. Os álbuns que eles fizeram depois tem umas coisas meio esquisitas, assim, um pouco modernas, né? Tanto é que o Wink, e depois o que veio ali nessa fase dos anos 90, já não curto tanto. Mas esse EP é fantástico, esse EP aqui realmente é um grail, vale muito a pena. Não paguei nem muito barato, nem muito caro, na faixa de 20, 22 euros por um EP. Mas olha isso aqui, acho que a viagem por esse EP aqui, eu não esperava encontrar esse EP lá, mas consegui encontrar, então maravilhoso, Está o Titi Quick com uma formação lendária, uma formação única aqui com os caras que iriam formar o Nuclear Assault, Está aí Titi Quick com seu primeiro EP. E o que significa Titi Quick? É rápido, é um soco rápido, sei lá. Bom, tá aí, o logotipo dos caras também muito engraçado, muito figura. Parecem vários álbuns aqui, a mãozinha com raio. Sim, é icônica. Tá aí, gente, meu último achado da minha viagem lá à Itália. Então é isso aí, olha, ficou um pouco longo, mas esses são os grandes updates que a gente vai fazer. Espero a gente poder fazer um antes do final do ano, com certeza. Quem sabe a gente faz um daqui uns 2 meses e depois faz um lá em dezembro, lá quase no Natal, porque sempre a gente acaba tendo um dinheirinho um pouquinho mais para comprar algumas coisas e mostrar para vocês aí e sempre pedindo, para vocês comentarem aquilo que a gente tá. Se você também tiver dicas de onde comprar, coloca aí, deixa nos comentários, pô, achei uma loja legal, tem um sebo, tem um site, Até que eu voltei de viagem agora e um amigo me falou assim, pô, mas você devia ter ido no site e tal, dessa Jolly Roger, falou pra mim, que eu já sabia, e falou de uma outra que ela chama Fold Records, F-O-A-D Records, mas ela é mais
porrada. É mais coisa assim de grindcore, não sei o quê. Mas fala assim, mas tinha essa loja também lá. Fala assim, pô, então às vezes você colocando aí um comentário, uma dica, a gente vai criando uma rede de locais pra gente garimpar. E a gente sempre gosta, eu leio todos os comentários, tento responder também, quando vocês colocam aqueles discos que vocês também estão comprando, né? Como nós, sempre surge a oportunidade, comprar aqueles Grails, principalmente, esses que a gente quer saber, que vocês conseguem adquirir, onde vocês conseguiram, como é que foi. Ou se vocês conseguirem partilhar isso também em vídeo, seria ótimo. Mas para quem não puder, só comentar, a gente vai tentar destacar alguns desses comentários no próximo programa. Deixar como sugestão assinante um programa também, alguma coisa que você acha interessante. E lembrando que tá valendo o CD do Spectros. Olha, o CD do Spectros. Não vai ser um, vai ser dois. Vai ser o combo com os dois. Ó, aproveita. Já deixou o comentário? Você tem que estar inscrito no canal e tem que deixar o comentário que quer esse CD que eu mando. Eu vou deixar, depois que for publicado, vou deixar aí, sei lá, umas 2 semanas. Eu vou colocar 3 minutos? Não, mas vai ser só o primeiro, tá? E lembrando também, né, eu falei bastante aqui do VCLT, que é o meu canal paralelo aqui, onde eu tento falar inglês aí com os gringos. Eu acabei de chegar nos 100 inscritos lá, aqui tá indo vento em popa, 1.200 já, mas lá ainda estou começando, mas vou fazer o meu primeiro concurso. Quem quiser participar, mas tem que ser em inglês, tem que fazer no vídeo, né? Então procura aqui, tá aqui nos relacionados os vídeos em meu nome, Gus69, meu nome, meu pseudo, minha apelido, alcunha. E lembrando do Bastardos do Brasil, né? Eu falei bastante dele aqui. Vai ter surpresa em agosto, 2 anos Bastardo, Eclipse Metálico. Manuel, valeu, Dico também, e todo mundo que apoia, Som do Dharma, quem manda. A gente compra bastante coisa, mas às vezes acontece o pessoal mandar, então a gente agradece.